Nós hoje vamos continuar olhando um pouco as cartas do Apocalipse. O versículo chave de Apocalipse é a respeito das coisas que foram, das que são e das que hão de vir. Ele tem uma sequência do que os acontecimentos passados, daqueles presentes da história e daquilo que viria no futuro. É um livro extremamente rico, trabalha muito a realidade com metáforas e figuras. E é livro de criança, não é livro de adulto. Os adultos querem as coisas muito concretas para poder pensar. Apocalipse trabalha com revelação de Deus e usa figuras. E as 7 igrejas, para mim, elas não só eram igrejas locais, onde João ministrou no seu trabalho de evangelização, mas também elas representam a história da igreja, períodos da igreja. A igreja, ela tem como eclesia, como chamados de Deus, ela tem um começo, que nós diríamos assim, foi o Pentecostes. No Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus, começamos os últimos dias. A Bíblia fala, aí nós estamos num período escatológico. A partir daquele momento, nós entramos nos últimos dias. É bom lembrar também que a matemática de Deus é um pouco diferente da nossa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, de Pentecostes até agora não passaram 2 dias, dentro da matemática de Deus. Porque Pentecostes aconteceu lá pelos anos 30 e pouco, por causa do erro de Gregório. De lá para cá, nós estamos hoje no ano 2013, então ainda não passaram 2 anos. 2 dias. São 2 milênios, mas dentro do tempo de Deus, nós estamos nos últimos dias. Como é que você sabe isso? Porque houve uma profecia de Joel, que diz que nos últimos dias o Espírito desceria sobre os velhos, sobre os jovens, e aí começa a mostrar a obra do Espírito. Então, a partir de Pentecostes, nós temos a história da igreja que vai até a chamada plenitude dos gentios. Quando se completar a plenitude dos gentios, termina o período escatológico ligado à igreja. Então, cada igreja destas, no livro do Apocalipse, elas estão falando não só de realidades locais, mas também de realidades que iriam acontecer na história da igreja. E nós hoje estamos em Pérgamo.
São 32 parágrafos que eu escrevi aqui, que valeriam bastante tempo, mas eu vou tentar parar, porque eu sei que não vai dar tempo, e se correr muito, nós vamos atropelar. Nós estamos usando como título o próprio texto que diz: conservando o meu nome e não negando a minha fé. Que é um texto que está dentro da carta de Pérgamo. O versículo 12 de Apocalipse 2, nós podemos ler juntos: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lembre-se que a espada afiada de 2 gumes, pela própria Bíblia se interpreta, é a própria palavra. E a Bíblia, ele diz que a palavra de Deus é uma adaga de 2 gumes, é uma espada de 2 gumes, que separa a alma do espírito. Esta é a terceira carta às igrejas da Ásia Menor, hoje Turquia. Provavelmente Pérgamo seja o terceiro período da história eclesiástica. Estamos examinando estas igrejas, além de suas características locais, levando em conta uma interpretação da filosofia da história, ou filosofia histórica. Acreditamos que cada igreja do Apocalipse represente uma época determinada da história universal da igreja. Pérgamo quer dizer torre alta ou inteiramente unido, significando, neste caso de inteiramente unido, tal como se fosse casamento. De qualquer maneira, há aqui os 2 sentidos correndo com sutileza por entre as linhas do texto. O sinal de elevação, que se percebe no trono de Satanás, e o conceito de união de casamento pela doutrina de Balaão, que vamos ver no decorrer do estudo. Eu tenho muitas palavras na língua portuguesa que elas têm sentidos diferentes. Quando você usa, por exemplo, usei uma vez a palavra manga. Manga pode ser de camisa, pode ser fruta, pode ser uma chuva, manga de chuva, pode ser de candeeiro. Manga é uma palavra que tem vários sentidos. A palavra Pérgamo pode significar alto e também pode significar unido, como casamento, uma relação. E há realmente os 2 sentidos. Nós vamos ler Apocalipse 2:13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Será o humanismo uma pista para as alturas? Satanás é o alpinista mais perspicaz do universo. O Everest é fichinha para ele. Essa semana passada, um japonês de 80 anos subiu o Everest. 80 anos. 1.868 metros. 8.868 metros. É chão.
É mais que daqui em Cambé. É chão para riba. E o japonesinho subiu. 80 anos. A velhinha dele lá no Japão ficou feliz quando pelo telefone. Lá em cima o telefone pega rápido, porque tá. E ficou feliz que o velhinho deu conta. Mas, gente, mais alpinista do que o velhinho japonês é o diabo. E ele sobe na nossa cabeça, que é um ponto muito alto do universo, é a nossa cabeça. Ela vive se metendo muito além das nuvens, lá do trono de Deus. Em Pérgamo, na Grécia Antiga, que aquilo antigamente era Grécia, atual Bergama, na Turquia, havia um altar de mármore, uma magnífica estrutura dedicada a Zeus, Zeus, a principal figura do panteão, onde estão todos os deuses, que foi construída no século II a.C. e que hoje se encontra restaurada no Museu Bergamo, em Berlim, na Alemanha. E havia também uma biblioteca que rivalizava-se com a de Alexandria, no Egito. Por favor, Diego, bota aí a figura do trono de Zeus, que é chamado trono. Você está vendo essa estrutura aqui? Aqui, essa ficou melhor. Você está vendo o tamanho das pessoas? Isto aqui era o trono onde estaria sentado Zeus, o deus dos deuses. Os deuses gregos, eles são gigantes, homens gigantes. Eles estão sendo representados aqui pelas figuras dos nefilins, que são aqueles gigantes do capítulo 6 de Gênesis. É a teomanização do homem, a divinização do homem. É um projeto satânico. Hoje está lá isso aqui. Você pode mostrar a figura onde aparece a árvore lá em Pérgamo? Não. Tem um que tem a figura onde aparece uma árvore em Pérgamo. Esse aqui é a restauração vista de cima do trono de Zeus ou o trono de Satanás. Tem uma que tem... Achou? Vamos ver se mostra aí onde era a antiga, lá na cidade. Deixa eu ver se ele mostra para vocês verem. Essa cidade de Pérgamo era das 7 a mais imponente. Ela fica numa colina. Não, eu queria a figura lá naqueles quadros de imagens. Aqui, ó. Essa daí. Eles tiraram, isso foi em 1896, eles tiraram, aquilo foi levado para a Alemanha, lá eles construíram, e ficaram os restos. E aí Deus botou uma árvore para mostrar que o único que faz vida é Ele, o resto é conversa fiada. Aqui era o lugar onde estava o trono. E quando João escreveu esta carta, ele diz assim: ele está falando ao anjo. Quando fala ao anjo, alguns dizem ao pastor, não, é ao mensageiros. Há uma palavra mais assim, uma ideia de conselho.
ao lideraço. É uma expressão espanhola que é usada para isso. Aqueles que estão na parte do presbitério da igreja, que era isso que a igreja primitiva funcionava, os presbíteros, a liderança da igreja. Aqueles que comunicavam, ele disse assim, vocês habitam onde Satanás habita. Onde é que Satanás habita? Se você for entender João, ele diz assim que o mundo jaz no maligno. E que este mundo existe uma filosofia maligna de exaltação do ser humano. Por isso que é a ideia de altura, de exaltação, de glorificação. De nós nos sentirmos gigantes, grandes. É a expressão que eles vão usar muito lá, titãs. Os titãs da humanidade. Então, o Pérgamo foi esse lugar que, lá na Grécia, e tinha esse altar e também tinha uma biblioteca muito famosa. Ela rivalizava-se com Alexandria, que era no Egito, que foi considerada a maior biblioteca. Essa biblioteca foi uma dos principais acervos da ciência do mundo, no mundo antigo. E por causa de sua projeção, bem como da rivalidade com a de Alexandria, o Egito deixou de exportar papiro para a Grécia. O que tem a ver isso? Diante dessa crise, sem ter onde escrever seus livros, foi nesta cidade que começou-se a usar o couro de cabra e de ovelha em lugar de papiro. Daí o nome pergaminho. Você vê Paulo dizendo assim, traga também os pergaminhos, traz a capa e traga também os pergaminhos, porque foi lá em Pérgamo que eles começaram a usar couro, porque não tinha papel. Papel é coisa do século XIV, XIII. Era tudo feito ou em papiro, que só tinha no Egito, ou em couro, que foram desenvolvidos lá. Agora, por que você está botando isso aqui? Porque nós estamos querendo ver os aspectos do conhecimento, da árvore do conhecimento. Além do altar de Zeus e da biblioteca, havia um templo imponente, a Esculápio, o deus curador da medicina, que tem como símbolo a serpente, e ainda o primeiro templo da Grécia antiga dedicado a um César, neste caso César Augusto, o modelo da governabilidade da ordem romana. É este César Augusto que deu organização ao governo do Kaiser, que é tão propalado e buscado através dos tempos, que nós já nos referimos aqui em outras ocasiões, que é chamada de conspiração dos reis contra o ungido, é o Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo extremamente importante para a compreensão da ordem do mundo. Então, nós temos aqui quatro coisas importantes. O altar de Zeus, que
que João chama de trono de Satanás. A biblioteca, representando a árvore do conhecimento do bem e do mal, a sabedoria, a ciência, a cura pelos poderes da serpente. Foi lá que se desenvolveu os chamados poderes kundalínicos, que depois partiu para aquela região da Índia. E de lá veio por gravidade, chegando até nós através dos conhecimentos chamados espíritas, gnósticos, do kundalismo. Você sabe que aqui na cabeça da gente, vem cá, Valdir, você que está aqui em pé, perto de mim, o Valdir já está ficando meio curvo. Puxa, já diminuiu 2 centímetros. Ó, ele faz aqui um sigma, um S. Esse sigma é chamado de sigma serpentino. É a figura da cobra. E aqui, daqui para baixo, nós temos 7 chácaras, ou poderes chacarais, que fazem com que as forças de He-Man se manifestem. Pode sentar lá, exemplo. Ele e eu estamos ficando cada vez mais, a cobra véia vai se mostrando. E tinha o templo de Augusto, o templo da figura mais imponente, que é o personalismo, a honra ao mérito. Nos dois anéis, tanto da medicina quanto da contabilidade, existe o caduceu, com as serpentes. Não é mesmo, Joaquim? Na medicina e na contabilidade, porque as duas estão juntas. E aí, isso desenvolveu-se muito em Pérgamo. Mas eu não quero gastar tempo, porque eles têm muita coisa, muita informação, e depois a internet está aí abarrotada de conhecimento para vocês facilitarem. Não precisam ir mais pegar a enciclopédia britânica, nem Barça, nem outras. Pode ir mesmo na Wikipédia. Ela é meio falhazinha, mas ela tem uma certa credibilidade. Tem coisas ali que não são tão assim de valor. Os acadêmicos fazem muitas críticas a elas. Mas de qualquer modo, nós temos aqui 4 elementos importantes nessa cidade. O promontório é o morro onde a cidade foi criada. Onde estava construída a cidade, exibia os traços de exaltação, tanto em seus altares aos deuses pagãos, como no culto à pessoa do imperador. A ciência e a magia da serpente, ali adorados, apontavam para o escorregão do Éden. O zumbido de Zeus, o sibilo da serpente, a influência da biblioteca e o culto altivo ao Kaiser são indícios claros do trono de Satanás em Pérgamo. Eu queria que vocês entendessem aqui, todas as vezes que nós nos exaltamos, nós estamos em perigo. Todas as vezes que nós usamos categorias que nos valorizem, no sentido de sermos importantes aos olhos dos homens e não vermos a importância que Deus nos deu com o amor incondicional em Cristo, nós estamos em perigo. Qual é a chave que vai destrancar a minha tranquilidade? É saber que eu sou amado por Deus, porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso aqui vai... Quem é você, Glênio? Eu sou um amado de Deus. Ponto. Mas quais são os requisitos e as pré-condições? Nenhuma. Não tenho. Eu tenho uma categoria de ser ligado ao amado. O filho do seu amor nos transportou para um reino maravilhoso. E nós precisamos parar aí e gozar deste aposento no esconderijo do Altíssimo para descansar. Muito bem. A proposta da serpente no jardim foi tornar o ser humano como Deus, levando-o a revel por meio do cardápio proibido. Usando o conhecimento do bem e do mal e promovendo o culto à personalidade, assistimos ao espetáculo mais trágico do governo luciferiano no seio de uma humanidade sedenta por glorificação, mérito e pódio. Todos os elementos da queda se fazem bem presentes nesse endereço na terra dos pergaminhos, marcados pela vaidade. Meu Deus, eu preciso da cruz todos os dias. Eu preciso levar o morrer de Jesus todos os dias. Tanto nos elogios como nas críticas. Eu preciso da cruz. Porque às vezes a pessoa vem e nos elogia. E há um risco no elogio. A Bíblia diz que assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, quando você é elogiado, você tem que fazer como os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Prostrarem-se diante do Cordeiro, tirar a coroa e depositá-la, e adorar aquele que é digno. E que a sua aceitação é incondicional. E que você não vai ser mais aceito por ter um título de doutor pela Universidade de Berlim. Ou da Alemanha. Eu estou olhando um aqui que é doutor e falei dele. Mas ele não vai ser maior por ser doutor por essa universidade. E nem vai ser menor porque ele é amado incondicionalmente por Deus. Você entendeu que isso vai dar tranquilidade a gente? Não estou dizendo que você não deva estudar, não. Pelo contrário. Tudo é bom. Desde que ele esteja como servo daquele que lava pés. Desde esse momento em diante, ele é muito benéfico. Mas quando ele enaltece, aí é o trono de Satanás. O conhecimento, os poderes curadores. O meu cardiologista disse outro dia para mim o seguinte: o médico moderno deixou de ser médico. Ele hoje é só um leitor de diagnósticos feitos pela máquina. Ele não toca mais nas pessoas, ele não tem tempo para ver as pessoas. E diz um médico aqui da igreja uma coisa muito interessante: quem tem um médico, tem um médico. Quem tem 2 médicos, tem meio médico. E quem tem 3 médicos, não tem nenhum. Porque cada um diz uma opinião. Minha mulherzinha está com uma dor nas costas. Dia 6 vai fazer 2 meses. Já revirou essa cidade de especialista. E cada um diz um negócio. E cada um fala uma coisa. E cada um diz negócio espinhal, o outro diz nervo preso, o outro não sei o quê. E cada um diz uma coisa e ele com tudo com um negócio. E aí o médico disse assim, quem tem um médico, tem um médico. Quem tem 2 médicos, tem meio. E quem tem 3, não tem nenhum. É muito interessante. Aí tem um médico aqui para dizer se essa verdade tem coisa.
Gente, deixa eu dizer uma coisa a mais. A proposta da serpente é que nós sejamos como Deus, conhecedores do bem e do mal. Que nós sejamos grandes, e nós nos tornemos importantes. E a proposta de Deus é que nós sejamos homens, porque Ele se fez homem e não quis ser mais do que homem, e homem disposto a lavar pé. Se a grandeza satânica é nos manter bem altos, a grandeza divina é nos manter humildes, bem próximo do chão. Por isso eu preciso da cruz, porque só a cruz pode extirpar essas coisas de nós, dia a dia. Aquela expressão que Paulo diz, levando sempre e por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, para que a vida do Senhor Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Foi neste cenário sinuoso, acima do rastro suntuoso da cobra, que essa igreja, a igreja de Pérgamo, manteve-se firme a sua identidade em Cristo. Diante do trono de Satanás, Jesus diz à liderança desta igreja, mesmo sobre o perigo dos altares, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Vemos a igreja de Pérgamo como uma igreja cristã autêntica, identificada pelo nome de Cristo, subsistindo pela fé em Cristo, dada pelo próprio Cristo. Veja, não negaste a minha fé. Temos que entender, a fé não é um talento natural. Ninguém nasce portando fé quando vem a este mundo. Todos nós somos incrédulos por descendência adâmica. Se alguém estiver crendo, temos que admitir que houve um milagre nesta pessoa. A fé é um dom de Deus e nunca um predicado do velho Adão. Se a fé fosse nossa, a salvação jamais seria pela graça somente, uma vez que a nossa fé daria a sua contrapartida, sujeita à vanglória. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Mas ela termina o texto aí, diz, isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto o quê? A fé. A fé. A fé é uma dádiva. É um presente de Deus para você. Se você crê, passa numa loja de foguetes, compra uma caixa de caramuru e solta. Por que você está soltando foguete? Porque Deus me deu fé. Eu estou feliz porque Deus me deu fé. Por isso que Judas diz assim, apiedai-vos daqueles que têm dúvida. Tenham piedade dos duvidosos. Fé é milagre. Tem festa no céu quando tem fé. Fé é milagre de Deus. Eu sei que muita gente não faz pouco caso, porque perdeu a capacidade de se admirar das coisas. Nós estamos achando tudo muito comum. Tudo muito comum. Muito natural. Eu me lembro de um pastor chamado Horácio Bonar. Ele era pastor numa igreja pequenininha e tinha recebido uma proposta para ser pastor numa igreja maior lá na Inglaterra. E ele estava em dúvida, estava muito
sofrendo. Aí começou a andar no mato, andando, pedindo a Deus orientação. Quando ele chegou num certo ponto, cansado, depois de andar umas 3, 4 horas dentro da mata, andando, sentou perto de um toco caído e ficou ali contemplando, falando com Deus. Nada melhor do que um lugar assim para se falar com Deus, silêncio. Aí ele olha assim para o lado e vê uma florzinha bem linda, sozinha ali dentro. Aí ele começou a conversar com a florzinha. Ele disse: florzinha, o que você está fazendo aqui? Por que você não vai lá para o jardim de Buckingham? Lá para perto da rainha. E a florzinha respondeu para ele: porque o meu Criador me fez aqui, para eu contemplá-lo e ser uma beleza para ele. Eu não vivo para a rainha, eu vivo para o meu Criador. É diálogo de pastor doido com flor. Mas é um diálogo que pode ajudar a gente a entender que nós precisamos sair dessa pira de que eu tenho que estar num lugar importante para ser reconhecido. Aí ele entendeu que a florzinha estava dizendo para ele assim: fica aqui mesmo onde você está, porque foi aí onde eu te botei. Mas nós temos uma mania de querer lugares importantes ou ser vistos. Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos a consciência de ficar no lugar onde o Senhor quer que a gente fique. Se o Senhor quer que a gente fique no ostracismo, que seja para a tua glória, lá no meio da mata, desde que seja para ti somente. É isto que parece que João está contando a respeito da doença de Pérgamo. Esta igreja tinha uma fé, ou esses irmãos tinham uma fé que era de Cristo, não era deles. Você tem fé? Aí você diz: tenho. Querido, faz uma dança qualquer. Sai dando uns pulos por aí no meio da rua. O que foi que você está... O que você está pulando assim tanto? Deus me deu fé. Antipas, a testemunha fiel, foi um exemplo de fé e coragem, fé dada por Deus, enfrentando o modelo altivo do humanismo soberbo, a ponto de perder a sua vida no ninho da serpente. O martírio desse cristão revela uma postura firme de oposição ao culto voltado ao personalismo tão em voga na época como nos tempos de Laodiceia, ou seja, na era da pós-modernidade. Agora eu vou dar só uma rapidinha aqui. Éfeso é a primeira igreja, revela o período apostólico, vai até o ano 100. Esmirna é a igreja das perseguições, vai até o ano 300, e lá vai um pedaço, e pode passar um pouquinho. Isso aqui não são datas específicas, são períodos. A igreja de Pérgamo vai aí do ano 313 até o ano 400, 500, por ali assim. Termina mais ou menos com a sua formação com Leão I, o Papa Leão o Magno. Depois começa a igreja de Tiatira, que é a formatação do sistema do Império Romano com a igreja católica, o catolicismo, que você vai perceber que estas aí ficam até o fim. Elas continuam, elas vão ter assim até a vinda de Cristo. Depois vem Sardes. Sardes é o período provavelmente que começa ali com os primeiros reformadores, ou antes da reforma, 300, e vai até a volta de Cristo.
nós vamos chamar de igreja protestante. Depois nós temos aí uma igreja de avivamento, que surgiu lá pelos anos de 1700, Deus mudou a face da terra com a pregação na Europa, que chegou a ter um avivamento maravilhoso. Alguns historiadores chamam de movimento de Zinzendorf, Nicolau Zinzendorf, 1717, e vai até os dias de hoje, passa. E aí, finalmente, lá pelo final do século XIX, começa Laodiceia, com esse movimento humanista, neopentecostal, protestantes liberais, e vai formados assim por ideias liberais, ecumênicas, mistura, não tem de nada, tenho falta, sou superdotada, e nem Jesus está nela, está do lado de fora. Então esta igreja que nós estamos vivendo nela, bem na vigência de Laodiceia, também chamada agora, depois do modernismo, de pós-moderna. Uma igreja que simplesmente saqueia as pessoas. Em todo sentido. Em todo sentido. Uma igreja de medo, de controle, bem, vamos deixar ele para lá. Deixa que no dia que a gente chegar em Laodiceia, a gente fala dela. Então, este culto ao personalismo, já estamos aqui, eu vou parar por aqui por perto, mas o culto ao personalismo. Vamos ver os hinos. Preste atenção nos hinos que começaram do final do século XIX para cá, com raríssimas exceções. Eles são todos eles os cânticos voltados para o povo. Precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Aí ele começa a contar as bênçãos que vai receber de Jesus. Da linda pátria estou, muito longe e triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar, vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Misericórdia, meu Deus do céu. Da linda pátria estou muito longe. Muito bem, está certo. Triste eu estou? Você está triste? Opa! Se Jesus está comigo, eu estou triste. Ele disse, do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu não prometi você. Triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades. Quando será que eu vou? Saudade de quem vive em mim? Talvez a plenitude. Passarinhos, belas flores querem me encantar, virou feitiçaria. E depois ainda vai dizer, vãos terrestres esplendores, vão, aquilo que Deus criou, estou chamando de vão. Estou dizendo que isso aí é vaidade, é bobagem, que Deus fez aquilo ali, que Deus não entendeu as coisas. Quando será que eu vou? Eu vou no tempo que Ele quiser, Ele é soberano. Eu estou falando essa questão para dizer o seguinte, nós não prestamos atenção no que estamos caminhando. E esse então, desse negócio moderno, é tudo voltado para nós aqui no púlpito, no assento, é a bênção para nós, é um negócio, ninguém está voltado para o Cordeiro. Agora eu queria que você reparasse a adoração do capítulo 5 do livro de Apocalipse. São 3 momentos de adoração. O primeiro momento são os 4 animais e os 24 anciãos dizendo
Vamos lá, pega esse texto e eu já vou parar aqui mesmo. A gente vai... Só esse caso. Vamos ver. Vamos ler o livro, o versículo, o capítulo todo, a gente lê rapidinho, né? Lê rapidinho. Vamos ver capítulo 5 de Apocalipse. E aí a gente vai tomar a ceia. Ó, vi o quê? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. A João está lá em cima olhando e viu. Muito bem. Verso seguinte. Vi o quê? Também um anjo. Quer dizer que tem anjo fraco. Esse aqui é um anjo forte. Hein? Essa na Bíblia eu não achei não, mas anjo eu tenho visto. E essa palavra forte aqui significa bem forte, strong mesmo assim. E um anjo forte, que proclamava, olha, ele também tem voz forte. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ele procura por esta palavra, digno. Quem é digno, não é quem é capaz. Seguinte. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém. Quer dizer que João teve uma permissão de olhar para o livro de soslaio, que ninguém podia. Continua. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Continua. Todavia, um dos anciãos, eram 24, mas um deles, um dos anciãos, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí ele já sabe de uma coisa, tem um cara aqui que pode, o leão da tribo de Judá. Então, vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Opa, na terra tem 7 Espíritos de Deus. Não, se você quiser depois, leia com o livro capítulo 11 de Isaías, que você vai encontrar os 7 Espíritos de Deus. Tem 7 Espíritos de Deus. E eles são enviados sobre toda a terra. Enviados por toda a terra. Foram enviados. Muito bem, então tem uma coisa. Aí ele disse que viu, ele chamou que, disse, quem vai abrir o livro é um leão, mas ele olhou e viu um cordeiro. Aí tem um amigo meu que diz assim: quando João olhou da terra para o céu mostra que é um leão, mas quando ele olha do céu para a terra, ele vê um cordeiro. Ele não foi que ele olhou para o lugar errado, não. É que o leão é um cordeiro, que o leão vem pastar junto com o cordeiro. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso se tornou homem.
Ele vê um cordeiro. Aí vamos para frente. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele não pediu licença não, meu filho. Ele não disse elegantemente, eu sou aqui o enviado para pegar o livro, me dá o livro. Ele tomou o livro. No grego significa, ele raptou o livro. Me dá o livro. Agora você sabe quem é quem tem poder para fazer isso, né? Quando aconteceu isso, que foi que aconteceu? Os quatro, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, depois você vai estudar os 4 seres viventes com aquelas cabeças todas, viu? E os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e a taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E quer dizer, minhas orações, pois é, as orações de todos os santos estão dentro de uma taça de ouro na mão dos 24 seres viventes. E por que elas sobem diante de Deus? Elas sobem diante de Deus porque o Cordeiro venceu. É no nome do Cordeiro que nós entramos na presença do Pai. Viu? Você viu bem o que aconteceu? Eles se prostraram diante do Cordeiro. Não tinha outra coisa para fazer senão se prostrar. É diferente daquela atitude de Pérgamo. As pessoas querem se elevar. Continua. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Lindo? Esse é o primeiro cântico. O primeiro cântico está voltado para quem? Para você ou para mim? Para o auditório? Para o Cordeiro. Vamos para frente. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse é o término do primeiro cântico. Foi cantado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos. Segundo cântico. Vi e ouvi uma voz de quanto? Muitos anjos, já é agora um negócio maior. Muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Você sabe que essa é a forma grega de multiplicar por 1 milhão vezes 1 milhão, mais vezes 1 milhão, mais 1 milhares, aí é um número que você não sabe contar. É um número incontável. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, é um coral. Aqui é o segundo cântico. Vamos lá, o segundo cântico. Verso 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Por isso que o Eric chamou a atenção aqui ainda há pouco sobre grande louvor e todo louvor, porque é todo louvor que é dado a ele. Digno de receber louvor é só o Cordeiro. O Pai e o Filho juntos, porque é a Trindade. Muito bem. Esse é o segundo cântico. Agora o terceiro cântico. Então, ouvi que agora não só os celestiais, mas também os terrenais. Ouvi que toda criatura que há no céu, criatura que foi criada,
e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar. Engraçado que vocês já ouviram falar que ET vem do céu, não é? Agora eles estão dizendo que o ET vem debaixo da terra, que eles vêm das águas do mar. Eles estão contando isso, que os ETs estão vindo do mar. Adramael, Samael. Uau, uau. Eu nunca nem ouvi falar disso. Pois é. Você sabe como é que nós somos? Nós vivemos numa bolha de informações. Nós não temos conhecimento. Tem seres também que vivem debaixo do mar. Semana passada, como é, doutor? Semana passada, como é que é? A crosta terrestre roda assim e o eixo, o contrário. O eixo magnético. Eles estão sem saber por que faz isso. Essa ciência, semana passada, descobriu um negócio. Eles estão sem saber por quê. Quem foi que disse que alguém sabe alguma coisa da Terra? Ó. Também tem gente debaixo, sobre o mar. E tudo que neles há, até peixe vai cantar. Estava dizendo o quê? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aí, vai para frente, que aí o povo não diz não. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Não foram nem os anciãos, nem o povo, foram os 4 seres viventes que responderam, amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esse é um culto de adoração eterno. Tem 3 cânticos. Preste atenção. No terceiro cântico não fala da morte. O terceiro cântico fala daquele que está já assentado no trono. E já venceu. Os 2 primeiros cânticos falam da morte. Então, estou dizendo isso aqui pelo seguinte. Na adoração de Pérgamo, o culto é voltado para nós. Na adoração do Cristo, o culto é voltado para Ele. Vocês já ouviram falar de... Como é que chama? Aquela lojona de muito barata nos Estados Unidos. Walmart. Já ouviram falar em Walmart? Já ouviram falar desse homem? Não. Ele era um cristão. Ele pegava o avião dele sempre para ir a uma igreja na Califórnia. Ele pegava o avião dele, ele morava em Chicago. Pegava o avião dele domingo para ir assistir o culto numa igreja na Califórnia. Sabe por quê? Naquela igreja não tinha gente, só tinha Cristo. Todo o povo era voltado para Cristo. Não fazia menção a ninguém, a nenhuma pessoa, a nenhum gesto humano, nenhum cântico era voltado para a plateia. Ele disse, em todas as minhas andanças nos Estados Unidos, a única igreja que eu vi que Jesus é tudo é esta igreja. Ele não deixou nem o nome da igreja para ninguém depois adorar a igreja. E nós precisamos rever a nossa inódia e cuidado com Pérgamo, porque bicho é terrível. É por causa de Pérgamo que as pessoas ficam magoadas, ficam ressentidas, porque elas têm valor. Pega na pessoa e não solta mais.
Vamos tomar ceia, gente? Tá parado aqui, ó. Me ajuda, onde é que tá? Onde é que eu parei? Pós-modernidade, antes de falar da poeira, né? Então aqui. Você e eu podemos ser comida de Satanás, viu? Alimento de Satanás. Você e eu podemos ser alimentos de Satanás. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.